A história de vida das pessoas se confundem com as histórias de vida dos trabalhos. A história de vida das famílias se confunde com as trajetórias profissionais de cada um. E quando a história profissional sucumbe ou tem alguma dificuldade, as famílias sofrem. É sobre este trabalhador e esta trajetória, que significa a trajetória de centenas de pessoas ao longo do tempo, que nós vamos conversar hoje no Câmara Livre. E para isso nós convidamos José Carlos Batista. Ele nasceu em Bebedouro, mas ficou lá só cerca de 40 dias. Os pais, como muitos, como os pais de vocês, também procurou oportunidades no interior. Veio próximo da região e de lá construiu uma história que já completa praticamente 50 anos de trabalho em uma empresa familiar que neste momento enfrenta muitas dificuldades. Nós vamos recortar a história do Sr. José Carlos para poder entender como os momentos de crise fazem diferença na vida de milhares de pessoas e não apenas dos donos que estão disputando as questões que envolvem a economia ou a herança, a sucessão nesses casos de empresas familiares. Sr. José, muito obrigado por ter vindo aqui bater papo conosco. Obrigado, digo eu, você. O senhor me contou que tem 9 irmãos, seu pai comprou televisão bastante tarde naquele período, o meu também, para o senhor não se sentir desamparado, tá? E veio procurar oportunidade no interior. O senhor estava lá perto de Bebedouro e veio na região. O senhor trabalhou na roça logo cedo? Trabalhei na roça, desde os 13 anos até os 22 anos, quase 21 anos completo, trabalhei na roça. Nesse período na roça, o senhor estudou o chamado colegial ou primário da época? Como? Tinha escola lá na zona rural? Tinha uma escolinha de madeira, de uma casinha que uma fazenda cedeu para fazer uma escola, que chamava classe mista, que fazia primeiro, segundo e o terceiro ano. Uma professora tudo junto? Uma professora só para várias disciplinas? Várias disciplinas. E isso era aqui na região de Reginópolis? Reginópolis. O senhor tem já fazendo um salto, o senhor gerou 9 filhos, dos quais 7 vingaram. Hoje eles têm escola, têm merenda, têm ônibus para levar na escola e reclama. É verdade. Eles não, hoje as crianças não valorizam o que eles têm na mão. Porque eu sei valorizar o que eu tenho, porque eu sofri. Eu tinha que andar de uma fazenda na outra 6 quilômetros todo dia de a pé. Saía 6 horas de casa para às 8 horas sair na escola. Para poder estudar. Para estudar. Saía meio-dia, chegava em casa 1 hora e pouco, quase 2 horas da tarde. Para completar o estudo na primeira fase, num determinado momento, o senhor veio morar com a avó, já na cidade aqui. Aí eu fazer o 4º ano, lá não tinha o 4º ano, eu vim morar com minha avó na cidade. Mas como muitas famílias, como era uma família grande, como era mais típico no período, né? A gente está falando do século passado, você vê que engraçado, é tão perto da gente, mas já é de um século passado. Anterior, né? O senhor teve que voltar para a roça para ajudar na subsistência. Tive que voltar para a roça, ajudar meu pai com meus irmãos que já moravam na roça lá para... O que aconteceu em 22 de outubro de 1968, senhor José? Eu cheguei pedindo uma vaga de trabalho para o senhor Antônio Mondelli e ele falou para mim, se você quer emprego, você quer trabalho. Eu falei, eu preciso das duas coisas. Eu preciso do emprego, do trabalho, porque se eu não tiver um emprego, eu não tenho salário. Eu trabalho porque eu vou poder pagar, vocês podem me pagar eu. Se eu não trabalhar, como é que vocês vão me pagar eu? O senhor entrou então no frigorífico Mondelli em 22 de outubro de 1968 para fazer o quê? Serviços gerais, fazer o que mandava. De tudo? De tudo. O que precisava fazer, tinha que fazer, aprender a fazer. Para quem não conhece essa história aqui na cidade, que envolve centenas de famílias e de emprego, eu vou ficar repetindo isso várias vezes aqui no nosso bate-papo, onde ficava o trabalho do senhor em 68, aqui na cidade? Na Rua Aparecida. Na Rua Aparecida, aqui pertinho da Igreja Aparecida, descendo Araújo de Leite. Descendo ali, na quadra 872, parece, coisa assim. Mais perto da Nuno de Assis, então, já ou não, aqui em cima? Já lembra do lado de lá. Lá de lá. Mas a cidade, naquele período, é que a gente está falando agora, parece fácil, mas para lembrar na memória, quase não ia nem longe. Não, naquele tempo não tinha rodoviária, não tinha nada. Se terminava ali, tinha uma passagem na Rua Aparecida, uma ponte de madeira, tinha a fábrica, a pavimentação da prefeitura ao lado e a Texaco. Entendi. Eu vou usar como referência uma coisa para as pessoas aqui. Até os meados dos anos 60,
Bauru tinha uma quantidade algumas vezes menor do que os 360 mil habitantes oficiais do IBGE que a gente está falando hoje aqui. Só depois dos anos 70 que ela passou de 120 mil para alguma coisa maior do que isso de pessoa, mas demorou um bocado. Portanto, a ocupação urbana era quase tudo mato aqui, na Mão de Assis, perto para baixo. Como era o Mondelli naquele período, quando o senhor começou a trabalhar lá? Era uma fábrica restrita, matava-se o boi, desossava, entregava na cidade para o comércio, né, para os açougueiros, que tinha vários açougues, e o restante sobre o produto a gente trabalhava com ele lá, fazia linguiça, fazia o charque. Matava como, senhor José? Nós matava com a marreta. Na marretada? Marreta de ferro, cabo de madeira. Eu acompanhei isso em Itaberá, sabia? Eu era curioso de ver lá a marretada, dava na pinha, que fala, na cabeça. Tá. E fazia o quê? O matadouro era municipal, era da prefeitura? Era municipal da prefeitura. Entendi. O senhor sabe como é que funcionava? O senhor lembra como funcionava as fases seguintes depois de matar? O que fazia com esse boi? Matava, vamos começar no setor que já fazia, matava ele e içava ele num guincho. No guincho. Que não era nem elétrico, era manual, como falam, uma talha. No braço. Descia-se numa cama. A cama é dois canos compridos, no tamanho do boi. Punha ele e ficava com as patas para cima. As patas viradas para cima. Aí fazia a articulação dele, fazia a esfola. Fazer articulação de esfola, para quem não conhece, começa a mexer começa pela barriga. Sempre a articulação começa pela barriga. Faz a parte de dentro, depois faz a parte de fora. Aí quando fazia a parte de dentro, porque ele ficava dentro de um tipo quase um coxo, uma gamela, a parte de trás ficava sem fazer, as costas do boi ficava sem fazer. Aí tinha que içar ela e fazer, tirar. Aí vinha a etapa. Era um trabalho artesanal, parte por parte no boi. Parte por parte no boi. O que fazia com os restos, o miúdo? Porque eu sei que hoje é verdade que quase não perde nada, quase nada do boi. Não, o boi, desde a antiguidade, já não se perde nada. Mas a barrigada que a gente fala no interior. A barrigada se faz, a tripa, você faz em limpeza dela, indústria dela para você fazer, depois mais tarde fazer a linguiça. Ok. Né? A gordura você derrete para fazer o sebo. O osso cozinha todo ele, tritura ele, faz um acabamento para fazer a farinha. Entendi. O senhor lembra mais ou menos quantos funcionários tinha nesse período? Estamos falando do início dos anos 70, então, para começar aqui. Na empresa nós tínhamos 17 trabalhadores braçal. 17? Quantos teve no auge, ou quantos tem agora perto do auge do Mondelli? Enquanto foi só abatedouro, até 1978, nós era essa quantidade. Depois de 78 começou a crescer. Aí que abriu-se o frigorífico mesmo, ele deixou de ser um distribuidor, uma casinha de carne pequena, abriu-se o frigorífico. Nós começou com 120 pessoas, foi chegando a 300, chegamos ao auge lá de ter 800 pessoas trabalhando lá dentro. A empresa rodava 24 horas por dia. Num determinado período, para as pessoas terem noção, chegava a bater quase 1000 bois por dia? Justamente. Nós batemos 700, 800 e mais 200 porcos. Teve uma época que, naquele tempo, ainda tinha a Casa Moreira, existia ainda aqui em Bauru. Nós abatia para eles uma média de 200 boi, fora o abate convencional do frigorífico, que era 700, 800 boi, nós abatia mais 200 reis para eles por dia. Isso é uma loucura de uma estrutura de logística, de entrada, da questão sanitária, de sair, ter o cuidado, ter os trabalhadores especializados para isso. Porque se não funcionar um pedaço dessa engrenagem aí, tudo. Tem que ser uma engrenagem, ela não pode ter um mínimo de falha numa engrenagem. Se ela tiver uma falhinha no dentro, ele vai ficar pulando. Ela tinha que ser do comprador de boi ao recebedor até o estoquista, os desossadores, estoquista, tudo. Porque se não tiver a entrada, você não tem a saída da mercadoria. Claro. E se você não tiver a saída da mercadoria, não tem a entrada. Porque depende da venda do comércio
E nós tivemos um auge muito bom lá disso aí. A história do senhor em 68, que é a própria história de vida do senhor de trabalho, está colada nessas últimas 5 décadas. São Isso. 50 anos praticamente, praticamente de trabalho. O senhor construiu a família do senhor lá. Eu consegui construir minha família, eu criei meus filhos. Todos os filhos do senhor saíram desse ofício, desse Tudo esforço. isso aí. Muitos colegas também? Muitos, ao longo do vários colegas que eu tenho, que hoje já começaram junto comigo, que eu tenho, ainda tem lá na empresa, lá, tem funcionário com 30 anos de casa lá ainda. Só para contar, posso dedar o senhor um pouquinho? Pode dar. O senhor veio para cá para trabalhar em 22 de outubro de 68, mas antes o senhor ia nos forrozinhos, aqui perto, e conheceu a senhora Maria Aparecida. Quem é ela? É minha esposa, graças a Deus. É do mesmo período que o senhor construiu a família e sua história de trabalho. Eu casei e já vou para trabalhar. Casei, saí de junto do meu pai e já procurei alguma coisa para melhorar a minha vida. Não queria aquela vida dele, a vida inteira na roça. Na roça. O senhor queria melhorar. É melhorar. O senhor conseguiu melhorar, senhor José? Olha, em termos da situação de pobre, De dificuldade na roça. que eu tinha, hoje eu posso dizer que eu construí. É correto dizer, então, que empresas desse porte, que cresceram tanto e que, portanto, faturaram bastante, deixaram famílias inteiras numa melhor situação dos donos, também tiveram centenas de trabalhadores que dependeram dessa história de emprego para poder melhorar a sua vida? São centenas de pessoas que trabalharam lá e trabalham ainda há vários anos. Tem pessoas com 3 décadas lá de trabalho lá dentro. É uma vida praticamente das pessoas. E famílias na 3ª geração lá dentro, trabalhando. Aliás, gerações tanto dos trabalhadores quanto dos donos. Dos donos. Quando o senhor entrou lá, era o patriarca que ainda estava lá. Não, o patriarca tinha acabado de falecer. Aí assumiu o seu Genário, que foi um dos mais velhos deles, da família. O senhor também, de certa forma, como trabalhador, viu a família Mondelli crescer lá dentro. O Braz Mondelli, eu lembro dele, que ele estava começando a se formar, estava estudando para engenharia na época. Eles cresceram, se formaram. Graças a Deus tiveram uma vida boa, oportunidade. Trabalharam bastante. Que se falar que não foi trabalhado dos Mondelli, seria mentindo. O senhor falou 3ª geração, deixa eu reforçar isso. Então tem muitos filhos de trabalhadores que também tiveram a sua história iniciada de trabalho lá dentro. Lá dentro. Do mesmo trabalho do senhor. Do mesmo trabalho. O senhor chegou a ter algum filho também que teve alguma oportunidade no começo lá? Eu tive 2. O meu trabalhou 3 filhos meus lá. 3 filhos? 3 filhos. Trabalhou, já adiantando para frente, trabalhou 3 netos meus. O senhor saiu da roça, veio para a cidade, casou, gerou 9 filhos, 7 vingaram, começou a construir a história do senhor, viu a geração dos filhos e dos filhos dos donos crescerem. Hoje mata boi como? Hoje é mais moderno, bem mais moderno. Hoje se mata com marretada, mas não é... É uma máquina pneumática. É pneumática. A cidade é o mesmo modo, o mesmo jeito. Tem um centro certo, dá para bater. Não é você pegar e bater em qualquer lugar da cabeça do boi. Ele tem um ângulo certo. Você faz do chifre do boi. O chifre do boi daqui você puxa assim, você tem que pegar o meio dela ali para fazer, para bater uma batida só para... Tem uma precisão em um local isso, correto. O que faz com o boi? Parece pergunta óbvia, mas como é o processo hoje, logo depois que abate com força pneumática? Ele é içado com um guincho. Aí vem os processos. Vem sangria, aí vem a esfola, que é a tiragem do couro, a gente fala a tiragem do couro. São várias etapas, são vários funcionários, cada um faz uma parte, porque é muito rápido hoje. Dá para comparar como se fosse aquela linha de montagem, assim, com processos com carro, que cada um faz uma parte? Isso, é justamente isso aí. É um processo assim. Tá. Ele é desossado inteiro depois de recortado as peças? Como funciona? Depois ele se divide em 2 partes, aí acaba dividindo em 6. Porque tira os traseiros dele,
que é a parte nobre, que é o dianteiro, ele faz 2 peças do dianteiro e as 2 costelas. Entendi. Aí desossa cada peça individual. Mas então tem que saber o corte, a técnica Tem que saber o do corte. Portanto, se você pegar uma pessoa que não sabe, ele estraga todinha a mercadoria. Aquele jeitinho da peça ficar bonitinha depende da habilidade de todos esses profissionais, então. Começa, para ela ficar boa, tem que começar desde a pessoa que faz a tiragem de couro, a esfola. Porque se você dá uma facada e machuca a carne, aquela peça já estragou. Lá na frente eles não vão conseguir consertar ela. Entendi. Não dá para remendar a carne, né? Isso. Para vender. A gente remenda no dente depois na churrasqueira, né? Se errar tanto no corte da técnica da faca, do desossador, mas se também não souber limpar o osso, tem sistemas que podem perder. Perde. Né? Se você deixar, por exemplo, você vai deixar no frigorífico um abate que tem 1000 peças para desossar. Se você deixar 300 gramas de carne por boi, quanto você perdeu no fim do dia? A gente estava falando de 1000 agora há pouco aqui. Dá para fazer uns par de churrasco, como se diz lá em Itaberá. Porque parece que não, mas você deixa de vender essa mercadoria num preço e você vai transformar ela em resíduo de graxaria, que é a farinha, essa sua transformação, você vai vender aí a... Mas o custo você não tira o valor que você pagou nela. O custo é muito alto. Vou aproveitar a experiência do senhor e aprender alguma coisinha mais sobre boi aqui. Qual é o período bom para matar um boi? Período você fala em idade? É idade ou peso? Eu não sei como funciona a regra. Depende do comércio e para quem você vai vender. Okay. Porque tem pessoas que preferem o boi precoce. Mas para frigorífico, em escala? Em escala é a média de 18 arroba, máximo 20. Tá. Porque ele não tem tanto que é bom para trabalhar, como para vender para o mercado. Porque ele não tem muita gordura, ele não tem muita... acaba até afetando com um sistema de doenças no boi. O boi, quanto mais velho, mais doente ele fica. 18 a 20 arrobas, você está falando que idade aí? Hoje com a tecnologia é 2 anos, máximo 2 anos e meio. Com 2 anos já prepara. A antiguidade se matava um boi com 4, 5 anos para chegar a isso aí. Pela experiência que o senhor está comentando aqui, ao contar a história do senhor, a gente está comentando também sobre a indústria da questão do frigorífico e como funciona cada uma das etapas. Tem uma sucessão de obrigações de especialização da cadeia aí. Tem toda. Você tem, se você não faz a tiragem do couro bem feito, você não consegue pôr ele no mercado um produto de qualidade. Ele não pode ir com rasgo, não pode ir com furo, não pode ir com muita gordura, ele tem que sair perfeito. Porque o mercado até assim, como é que você vai mandar, por exemplo, você fazer uma fábrica de calçado, um couro rasgado, um perfilado rasgado, ou furado, ou com uma rasura. Você não consegue. Como é que você vai pôr um sapato com um defeito no comércio? Você não põe, né? Seu José, dessa história da trajetória do senhor e da história do frigorífico Mondelli, o senhor consegue compreender como trabalhador por que sucumbiu uma história tão vencedora como essa? Eu acredito que foi na parte psicológica ou algum descuido em fase de acabamento da situação. Alguém não planejou o futuro corretamente. É justo eu usar a palavra disputa? Que disputas acabam gerando prejuízo? Isso, justamente. Tanto disputa interna como externa acaba gerando prejuízo nisso aí. As pessoas têm ideia de que disputas acabam prejudicando a vida de centenas de famílias, como a do senhor e dos seus colegas? Já estamos prejudicados. E como o senhor se sente? Eu me sinto hoje uma pessoa que tudo que eu fiz não está realizado. Porque eu, em si, eu tenho minha aposentadoria. E essas outras 619 famílias que estão lá. O senhor tem amigos sofrendo por causa disso? Eu gostaria que isso fosse resolvido para que nós tivéssemos condições de falar, eu trabalho
para a empresa tal, o proprietário é tal. Não sei, pode ser o A ou o B. A gente quer que mantenha esse mesmo perfil que tem no processo de 15 anos aberto. O que o senhor está querendo dizer é que não é justo que a disputa, seja por qual motivo empresarial for, Isso. não permita que essas famílias continuem trabalhando em algo que, não sou eu que estou dizendo, é só olhar a história, deu certo. Fica aí na mercê. Eu pergunto quem é? Eu sei que tem a empresa Mondelli. Mas quem é o dono da empresa hoje? O senhor não sabe. Não sei. E o que o senhor tem ouvido dos colegas do senhor? Das É dificuldades? a mesma pergunta que eu faço para mim, eles fazem para eles mesmo e depois fazem para a gente. Que eu, como sindicalista, ouvi muita coisa deles, que é reclamação. O que vai ser de nós? O senhor foi sindicalista de um determinado período lá. É. Hoje o senhor está aposentado, Hoje né? estou aposentado, mas trabalho, estou saindo do sindicato, né? Claro. E eles têm eu como um ponto de referência para fazer as perguntas, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho muita resposta para eles que possa ajudar eles. Eu sei que o mundo do direito, o mundo empresarial, ele tem as suas regras e nem sempre essas regras são justas ou elas são rápidas. Mas se o senhor considerar a história do senhor e de todos os colegas que passaram por lá, ao contar a história dessas todas essas famílias, é justo imaginar que a Justiça do Trabalho, as instâncias do judiciário brasileiro tenham que prestar atenção e que essas indefinições acabam prejudicando muito mais do que já prejudicaram? Justamente. É por isso que a gente pede, implora praticamente, porque toma uma decisão para que o país já tem centenas, milhares de pessoas aí à mercê da desigualdade, sem emprego, sem nada, dependendo de favor de governo. Nós não queremos que nessa empresa seja mais uma. Porque se ela nos fecha a porta, a justiça não libera ninguém, uma hora vai ficar fechando a porta. Fecha a porta, o que vai fazer esse pessoal? E aí, além desse pessoal que está lá, agora eu vou mais além, o reflexo para a cidade. As consequências do ponto de vista econômico da cidade são gigantescas. Gigantescas. São centenas de trabalhadores e a fase atual que a gente está gravando aqui é exatamente da indefinição em relação à gestão. Isso é o que mais gera angústia em vocês hoje? É o que mais gera angústia, porque nós não sabemos se vai ficar os Mondelli de antigamente, dentro da empresa, ou vai ficar o gestor que está aí como dono. A gente não sabe. Ou vai alguém. Então a gente quer que consiga uma definição. Ó, vai ter o leilão. Quem vai comprar? Não sei. Isso não importa se é o A, o B ou o C. Vai comprar, vai ter. Então eu vou chegar na empresa lá, vai ter a minha carteira representado. Quem que é o representante? Fulano de tal. É o dono da empresa. Vocês querem saber quem é o patrão para tocar agora? O patrão, porque até agora nós não sabemos. Ninguém sabe. Nós temos um gestor fazendo um bom trabalho. Não resta a menor dúvida. Mas amanhã depois a justiça tira ele. Quem vai ser? Quem é o próximo? Não sabemos. Tem muita gente com dificuldade em função disso lá hoje, em função de não ter resposta para os seus direitos? Tem. Chegar hoje, quem chegar na empresa e conversar com qualquer trabalhador, perguntar, eles vão dar a mesma resposta. Quando o senhor ia no comércio, nos anos 70, para comprar com a caderneta, eu sei que o senhor deve ter comprado com caderneta ainda em algum lugar. Quando o senhor falava que você era funcionário do Mondelli, o cara te recebia com orgulho. Nunca tive restrição. Nunca tive restrição sobre isso. Às vezes teve casos de eu chegar em loja, comprar, perguntar onde você trabalha. Você tem a carteira? Eu estou sem carteira, sem nada. Eu dava o aval, porque eu sabia que tinha nome. Agora não, tem nome, mas está sem definição, né? Para o senhor que veio da roça, deve ser muito triste chegar como cidadão que cumpriu suas obrigações durante tanto tempo, enxergar essa situação. É degradante, viu?
degradante isso aí, porque é uma situação que ela, se não saber trabalhar bem ela não vai ter volta. Ela não volta. O que é mais difícil de compartilhar com o senhor aqui é que é uma história de algo que não é que deu certo, está dando certo. Está a dando questão certo. é a definição sobre a gestão. É a definição sobre a gestão. Quem vai ser o gestor dessa empresa? Para ter horizonte para o futuro, em relação a quem vem por aí. Quem vem, quem não vem. Porque não adianta você dizer, eu vou falar, eu trabalho. Quem é o patrão seu? Não sei. Eu sei que trabalho na empresa. Me pagam corretamente os meus vencimentos. Nunca me fala nenhuma das duas gestões em deixar de me ressarcir. Mas eu não sei agora, ultimamente, quem é o responsável por isso. Mas quem vai ser o dono. é que o senhor tem um monte de companheiro lá que Faz a mesma pergunta, quer saber. não sabe a hora que chegar para casa o que vai ser deles. Né? Porque muitos, eu vou ir para casa hoje. Amanhã eu chego lá, essa porta fechada. Porque é uma definição isso aí para nós. Porque a justiça, a gente não sabe o que passa na mente de um juiz, de uma juíza, de um desembargador. Se a gente pudesse escolher uma palavra, então, que eles tenham sensibilidade e ajam rápido. Isso. Essa é a maneira correta de ser. Que nunca fica tarde para agir, porque não pode acontecer, ficar à mercê da vida isso aqui. A gente queria uma definição para essas pessoas. Vou usar uma simbologia que pode ser ruim, mas que dê uma marretada e resolva o negócio. Nós precisamos de solução. E imediata, porque não adianta ficar, já faz 3 anos que está nisso aí. Faz 3 anos que está nessa definição. Está aí, né? E não resolve, né? Porque alguém vai ter que pagar, alguém vai ter que assumir. Foi feito um erro no passado, mas agora o presente nós temos que acertar. Agora, para acertar esse presente, nós precisamos de outras pessoas, não é do modelo e nem do gestor que é lá. Nós estamos dependendo da parte burocrática, que é o juiz. Senhor José Carlos Batista, muito obrigado por senhor ter vindo aqui compartilhar conosco. A história aqui não é só do senhor, como a gente tentou demonstrar nesse Câmara Livre, é a história de centenas de famílias que ao longo do tempo dedicaram suas vidas a construir suas próprias famílias e ajudar quem eram as famílias do ponto de vista familiar e empresarial a também crescer na vida. E que a justiça que esteja do outro lado seja justo com o senhor e com todos esses trabalhadores que dedicaram tanto tempo às suas histórias. É isso aí que a gente pede. A gente quer isso aí, da definição para melhorar isso aí. Porque não é só para nós que trabalha lá no Mondelli. A gente quer uma definição para a cidade. Porque gera muita coisa na cidade, imposto, ICM, tudo que gera benefício para a cidade. Porque até então, quando se montou esse frigorífico, não existia o maior bairro da América Latina, não existia, não tinha. Você se refere ao Meridota, né? Meridota. Sim. A gente restringia só até na Vila Santa Luzia, e era poucas casas. Hoje não, hoje lá está uma cidade que tem bairros muito mais antigos que não tem o que tem lá. Claro. Lá nós temos um comércio bem amplos, com 2, 3, 4 escolas na região lá, 4 escolas grandes, com banco, com farmácia, acho que umas 5 ou 6 farmácias, tudo que você procurar, quase tudo, tem lei naquela cidade ali já. Então foi desenvolvido o crescimento daquilo ali. Eu entendo. O frigorífico foi para lá, quando o frigorífico foi para lá, não existia nada. Aí depois, na década de 80, que começou a expandir. Em 1991, por volta do início dos anos 90, nasceu o bairro Meridota. Isso. O senhor se refere ao maior núcleo habitacional da América Latina. É porque se você for analisar, lá tem muita gente. Só naquele bairro foi 3 mil e poucas casas. Se você pôr 3, 4 pessoas por residência, aí junta naquele do Beija-Flor,
a Quinta, o Bauru 2000, Chapadão. É outra cidade. Virou uma cidade, quer dizer. Muito obrigado a José Carlos Batista, acompanhe toda semana conosco histórias de vida, histórias de trajetórias como do seu José Carlos, que podem ser iguais às suas. Histórias que às vezes, mesmo depois de anos de dedicação, dependem da definição de alguém. A indefinição no meio da crise é fatal, que a história dele e de outras famílias possam ter um horizonte. Até o nosso próximo encontro.